Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, tá todo mundo no Brasil muito preocupado com as questões da área econômica. E você, enfim, querendo encontrar algum norte, pelo menos a maior parte do povo brasileiro, chega à noite e liga lá no telejornal, e o que tem maior penetração no Brasil é o Jornal Nacional. Então o cidadão senta ali e ele tenta descobrir quais são os caminhos, quais são as alternativas, o que a gente deve esperar para o futuro. Se essas pessoas fazem isso acreditando que vão encontrar alguma resposta verdadeira, essas pessoas quebram a cara, porque os meios de comunicação, sobretudo a Rede Globo de televisão, se tem uma coisa que eles fazem de uma forma muito eficiente é enganar o cidadão, a boa-fé das pessoas e continuam a jogar o Brasil no ostracismo, no abismo, na ignorância. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles usam para ganhar dinheiro com o Big Brother e engabelar o povo brasileiro para discutir economia, os destinos do Brasil, provavelmente a gente teria uma nação com um pouco mais de senso crítico, né? Então fica todo mundo perdido aqui na nossa marmitocracia, na marmitolândia, a economia que só faz crescer pessoas que fazem comida para vender para os outros, na uberização de todos os serviços, isso vai crescendo e o Brasil vai se afundando. O telejornal, ele apresenta para nós uma explicação do porquê que o dólar está subindo tanto e o real está virando mingau. A culpa principal recai sobre o coronavírus. Eles abrem o noticiário falando que está sendo uma calamidade mundial e, de fato, o coronavírus é uma preocupação e está influenciando na economia do mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, ela está atuando de uma forma muito mais contundente. Eu pergunto a vocês, por que os meios de comunicação, o Jornal Nacional, a Rede Globo, por que eles não comparam a perda do real com a perda de outras moedas estrangeiras? Por que eles não comparam a perda do real ou do dólar, se é que houve, em relação ao euro, em relação à libra, em relação a outras moedas? Como é que fica a relação do dólar com outras moedas de países emergentes, de países na América Latina? Está todo mundo entrando pelo cano por conta do coronavírus? Ou tem algumas nações que entram mais pelo cano do que as outras? Eles colocam uma série de economistas nos telejornais que falam uma série de questões e dão uma série de informações cifradas que a maior parte do povo não entende, mas a impressão que a gente tem é que são doutores que sabem o que estão dizendo. E nós, tolos, só compete a nós acreditarmos nesse tipo de gente, acreditar no Sardenberg, nas Miriam Leitões, nos economistas das bolsas que eles apresentam para a gente o tempo todo, para dizer que nós estamos entrando para o fundo do ralo, mas isso faz parte do jogo, né? E é um jogo, conforme eu já disse para vocês, né, de um grande cassino, onde quem está no topo, quem é dono do cassino, não perde nunca. Bom, o que está acontecendo no Brasil de uma forma objetiva? Bom, muitas pessoas perceberam, analistas de todos os campos, analistas internacionais, que o Brasil está sendo governado por um bando de loucos, um bando de pessoas que não passam nenhum teste psiquiátrico e alguns espertalhões e negociantes com dinheiro alheio na área econômica. O ministro Paulo Guedes, ele encantou muitas pessoas nos últimos anos com as suas imagens de baleia arpoada, as metáforas que ele usa, provocando risos em muitas pessoas, olha, esse cara é um cara sensacional, é um vitorioso, ficou bilionário, né? Um cara que tem muito dinheiro, então deve saber o que está fazendo. E o presidente da República, que é um homem absolutamente tosco e é um homem desprezado por essa elite brasileira, mas ele tem um papel fundamental. Enquanto ele distrai os seus semelhantes, distrai as pessoas que com ele se identificam, o roubo está acontecendo na superestrutura. E os meios de comunicação, que são grupos econômicos muito fortes, sobretudo a família Marinho, eles gostam de sempre tirar muitas cascas grossas do Estado, né? Outro dia o ministro falou dos parasitas dentro do serviço público. Pior são os parasitas que estão grudados na jugular do Estado brasileiro durante décadas, fazendo fortunas, como a fortuna bilionária dos filhos da família Marinho e de outros tantos que se locupletam com o Estado, né? Esse pessoal gosta de dinheiro, eles gostam de fazer negócios, mesmo se o presidente da República for uma pessoa desprezada e um cara reconhecidamente com déficit cognitivo para muitas áreas, né? Mas o pior de tudo, gente, por que o nosso real está indo para o ralo?
é porque o ministro Guedes ele já não encanta mais tantas pessoas, né? Aqui no site desses bolsonaristas, o rodapé da legenda diz o seguinte: o show de Paulo Guedes, né, Expert 2019, melhores momentos. O Paulo Guedes dizia coisas como essa que eu vou colocar para vocês aqui, vamos analisar. Virtuoso, nós já estamos andando, as instituições estão se aperfeiçoando, o mundo está num momento interessante, porque, como eu dizia, a radiação cósmica de fundo, né, o som do universo é o seguinte: o mundo andou uns 30 anos, enquanto nós fomos para a clínica de reabilitação. Excesso de drogas. Agora o mundo vai dar uma freada, que andou cometendo alguns excessos também, e nós estamos saindo da clínica. Nós vamos voltar, vamos melhorar. Olha, muito bonitinha a metáfora do ministro Guedes para enganar bêbado em mesa de bar, né? Mas quem tem dinheiro, quem é organizador, CEO, né, de grandes complexos, grandes empresas, grandes corporações, investidores, gente que está querendo colocar o seu dinheiro, da sua vida em algum negócio, quando olha para o ministro falastrão, começa a perceber que desse mato não vai sair nenhum coelho, não. O ministro ele tem um discurso, essa metáfora que ele usou aí, que o mundo estava parando, de fato o mundo acabou dando uma parada muito mais por conta do coronavírus, dos Estados Unidos com a China, mas o Brasil não é que o Brasil parou, não, o Brasil voltou para trás com o espelho retrovisor quebrado. Não fez isso que o ministro estava dizendo, que o Brasil ia aproveitar e ia decolar, né? Nós estamos com a nossa moeda virando mingau, e eu pergunto para vocês, e na Argentina, que está aqui do lado, né? A Rede Globo podia pegar o peso argentino para poder fazer uma comparação, se eles lá estão passando o sufoco que a gente está passando aqui, e eles que estão numa situação econômica muito mais difícil estruturalmente do que a nossa, porque o Macri, aplicando a política econômica de Paulo Guedes ao modo tango, liquidou com a infraestrutura da Argentina, endividou a Argentina e jogou a Argentina na miséria. E agora eles estão tentando se recuperar e parece que estão tendo sucesso em muitas áreas. Eu dei uma olhada aqui na variação da moeda, do peso, ao longo desses últimos 90 dias, né? Fiz uma pesquisa aqui, não é difícil de encontrar, mas para a gente ter um período assim mais curto, eu peguei a variação do real e a do peso desde o dia 31 de dezembro até o dia de 5 de março, né? Porque dá para a gente ter uma noção de qual foi a variação no ano de 2020 dessas moedas. O real estava valendo 4,05 em 31 de dezembro, e ontem ele estava batendo 4,62, ou seja, ele teve uma variação ou uma perda de mais de 16%. Já o peso, ele estava valendo 59,84 por cada dólar no dia 31 de dezembro, e ontem ele estava valendo 62,35, ou seja, a variação no mesmo período foi de 5%. Ou seja, o real ele desvalorizou de uma forma muito mais acentuada do que o peso. Só no dia de ontem, dia 5 de março, o real em relação ao peso, ele perdeu 1,6%. É muita coisa para um único dia. Então, o presidente da República, que tinha feito uma profecia mostrando a sua capacidade de falar besteiras, ele tinha dito o seguinte há 4 meses atrás em relação à Argentina. Vamos ver. Outubro no país vizinho. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar. Gente, aí você analisa os dados da Argentina, analisa os dados do Brasil. Eu acho que o presidente argentino ele deve ir para trás da porta e ficar falando lá bem baixinho, né? Chupa Bolsonaro! Chupa Bolsonaro! Porque é o que está acontecendo, né? A gente está tendo aqui um governo que está sendo desmoralizado pelos dados, um governo que está sendo sustentado porque ainda está possibilitando negócios para alguns grupos que estão tentando se locupletar o máximo que podem, né? E isso está sendo a tônica que a gente poderia usar como comparação, né? Brasil e Argentina.
Por que o coronavírus está amedrontando muito mais a nossa economia e não está amedrontando a economia da Argentina? Aí você vê o presidente argentino, ele fazendo aqui a conferência para os empresários lá da Argentina, e ele fala coisas muito consistentes, muito interessantes, e ele está conseguindo, de fato, o apoio do empresariado, está conseguindo mostrar que não é possível ter um crescimento na Argentina se não for um crescimento para todos, que não faz sentido ter um crescimento para uma parte e outra parte continuar na fome. Esse discurso foi um discurso de 15 minutos e a Argentina, nessa semana, não teve variação de nenhum peso, nenhum centavo em relação ao dólar. Isso mostra como eles estão conseguindo ter muito mais credibilidade lá do que a gente com esse bando de criaturas aqui no Brasil. Gente, não se deixe enganar pelo Jornal Nacional. Ele só tem uma missão, é anestesiar a nossa capacidade de reflexão crítica. Mas ainda bem que tem a internet, né, e dá para a gente jogar essas questõezinhas aí para sua reflexão, né? Eu vou deixar os dados para vocês na descrição do vídeo, as cópias, quer dizer, os links com os jornais La Nación e El Clarín, as bolsas, enfim, para você ver que se tem uma coisa que está virando mingau na economia, não é só pelo coronavírus, não. É incompetência, é a malandragem e é o estelionato à frente de algumas pastas da economia. Muita gente já está fazendo a guedoteca. A guedoteca é uma espécie de loteria para adivinhar quanto tempo o ministro mitômano, ou seja, aquele que mente sem parar, ainda vai ficar à frente da pasta da economia. Vamos aguardar os próximos capítulos. Gente, até o próximo Portal do Zé. Tchau!